Olá, boas-vindas! Boas-vindas ao Meditantes Podcast Experiências em Meditação. As experiências em meditação que são compartilhadas por nossos convidados e convidadas para você se inspirar a iniciar nas práticas de meditação, para você se inspirar a avançar, aprofundar cada vez mais nas suas práticas meditativas. Então, a cada episódio, um assunto diferente, um convidado, uma convidada diferente, para que a gente também possa se inspirar e também possa se aprofundar, avançar, tirar dúvidas, e aí, com o tempo, a prática vai nos levando a uma meditação mais profunda também. E hoje o assunto é meditação e autopercepção, né? Essa forma de autopercepção, de se perceber, de se dar conta de várias coisas, né? Então, para esse nosso Meditantes Podcast de hoje, boas-vindas, Léo Shivaluna, ao Meditantes Podcast. Olá, Shantiram, como é que está? Tudo bem? Tudo ótimo, bem-vindo a esse espaço de compartilhar experiências em meditação. Muito bom, agradeço o convite, né, para a gente poder conversar aqui e espalhar essa prática que está sendo bastante relevante nesse mundo moderno, louco que a gente está cada vez mais tentando se encontrar, né, Verdade. de algum jeito para aprender a lidar nessa vida com tudo que tem acontecido a gente fala da correria do dia a dia, né? Então parece que falar que está correndo virou um adjetivo bom, né? Mas não, a gente sabe que a gente está vendo que não é bem assim, né? As pessoas estão sentindo a necessidade de meditar mais. E a meditação é um ótimo caminho, né, para, de certa forma, viver melhor no meio de toda essa agitação da vida moderna, né? Com certeza, cara. Essas práticas milenares que a gente tem hoje por base muito as práticas orientais, que são as precursoras, digamos assim, da nossa atual geração humana, né, nos últimos 4 para 5 mil anos. E com certeza se teve outras civilizações e existiam seres humanos, existia autorreflexão, uma forma de se conectar profundamente. E essa prática chegou até nós hoje, a gente tem várias práticas que estão sendo muito importantes para ajudar a humanidade e especialmente a meditação, ela tem sido bastante falada e estudada, né? Por mais que seja uma prática milenar, né, dessas filosofias antigas, se a ciência moderna está comprovando, então aí está certo, né? Parece interessante, né? Porque a meditação leva para esse espaço do vazio, do silêncio. Lógico, cada um de nós tem uma definição, né? Mas quando a gente ouve e pratica e ouve as experiências, vê os grandes mestres, vai para esse espaço. Todos eles convergem mais ou menos para a mesma ideia, com viés diferente, com formas, né? Mas vai tudo para o mesmo caminho, para esse encontro, sei lá, para essa questão mais interna, né? E mesmo que antigamente não chamava meditação, mas, né, imagina, há quantos milhares de anos já se medita, agora que nós temos essas definições. E aqui no Meditantes Podcast, Léo, a ideia é assim, a gente compartilha a experiência, vocês compartilham a experiência, né? Você vai compartilhar a sua. Mas isso não me faz um meditante. O que me faz um meditante é eu realmente colocar em prática e praticar meditação, de preferência diariamente, né? Aí que surge, né, o meditante, uma meditante, né? Então, Léo, para a gente começar, vamos lá. Como iniciou a tua história? Qual é a tua história com a meditação? Quando que você iniciou? O que te levou a experimentar a meditação? Desde a infância eu me senti um pouco mais contemplativo do que os meus amigos, né? Já fui uma criança mais observadora da natureza e do que eu sentia também. Eu tive algumas influências externas na infância, mas durante a adolescência eu comecei a me interessar por literaturas e convergi para esse caminho mais voltado para a espiritualidade ou uma conexão mais sutil com a natureza, digamos assim, né? E quando surgiu lá nos meus 17 anos de idade um livro de yoga, e na época, isso a gente está falando de 1997, quem é meditante novo aí do milênio passado, tá, gente? E era muito difícil naquela época o acesso a informações e a troca de informações, né? E eu morava numa cidade do lado da capital aqui do Rio Grande do Sul, do lado de Porto Alegre, que já não tinha tanto, não era tão aberto, né, o acesso a esse tipo de assuntos. E durante muito tempo,
digamos, acho que até os últimos 10 para 15 anos que começou a mudar a visão do holístico ou do esotérico, onde a meditação ela se encaixava porque esses grupos se afinizavam mais com essas teorias orientais, só que a nossa cultura ocidental era bastante fechada, digamos assim, para esse tipo de assunto, né? Então surgiu um livro de yoga, e o que me chamou a atenção naquele livro ali, eu comecei a fazer algumas práticas físicas, tinha alguma explicação de posturas, mas tinha uma explicação muito, muito profunda sobre respiração. E aí falava sobre a meditação, né? Então, já nessa primeira literatura, a meditação, para mim, ela já chegou como a busca por aquele lugar do vazio, que no yoga a gente chama de dhyana, que é um estado meditativo. Então, a gente fala, né, que a meditação não é algo que a gente faz, a meditação é algo que acontece durante o processo, durante a caminhada. Mas foi isso, aí depois ali no início da vida adulta, pelos meus 20, 21 anos, eu comecei a fazer parte de grupos de estudos espiritualistas, aonde tinha estudos sobre desenvolvimento energético, desenvolvimento pessoal, sempre voltado para a espiritualidade. Claro, aí desenvolvimento humano está junto, né? Quem estuda isso sabe. O teu público aqui vai saber do que eu estou falando, né? Que quando a gente se afiniza com algo, a gente vai se abrindo e tentando captar o máximo de conhecimento possível, e é tudo meio... nesses assuntos são meio parentes, né? A gente pode falar de meditação dentro de yoga, mas se for ir para uma meditação taoísta ou, sei lá, uma meditação céltica, são nomes diferentes. Mas a teoria, o uso do ser humano, o ser humano é o mesmo, né? As nossas dúvidas, nossos questionamentos sobre a vida, todas essas filosofias que a gente, sendo humano, a gente tem para tentar responder ou se orientar um pouquinho, né? É verdade. E durante esse início, então, a meditação foi mais voltada para o desenvolvimento energético, né? Então, me afinizei muito com o trabalho de desenvolvimento mediúnico, onde eu conheci, então, trabalho com energia, manipulação energética, no sentido de trabalhos de cura, energizações e tal. E foi isso, o início da minha caminhada surgiu a partir de um livro. Quando eu comecei a buscar pessoas, aí as pessoas começaram a surgir, né? Eu comecei a adentrar nesses grupos, e hoje o meu caminho basicamente é através do yoga, né? Eu e minha esposa, nós temos uma escola de formação de instrutores, e a gente tenta espalhar essa notícia boa aí, que não é tão novidade assim, mas que muita gente não conhece, né? E não sabe nem por onde começar. A gente já entrevistou aqui mais de 100 pessoas, né? E alguns até falaram dessa história mais antiga da meditação, que ela não tinha toda essa explicação que nós temos hoje. E aí, hoje, inclusive, temos até o Meditantes Podcast aqui que ajuda a explicar um pouquinho da meditação. O acesso à informação hoje é muito facilitado, e é importante esse tipo de programas, né, ou escolas que ajudam a esclarecer o processo, que realmente, antigamente, era bem difícil o acesso, e era quase que velado, né, era quase um segredo. Por quê? Porque a meditação hoje ela tem sido abordada muito como um apoio para questões mentais, né? Todo mundo tem ansiedade, estresse, cada um no seu drama pessoal, na sua vida, né? E a meditação é uma prática que nos ajuda a encontrar esse ponto de equilíbrio. Mas quando a gente começa a aprofundar na meditação, naturalmente a gente vai ser guiado para um mundo energético, né? Um mundo de percepção alterada, que não é nada sobrenatural, né? Eu sempre enfatizo nas minhas aulas que esse campo, essa dimensão que vai se abrindo é natural, não é sobrenatural. Que à medida que a gente vai praticando, vai acontecendo. Só que antigamente, eu passei ainda no início da minha caminhada como se fosse um mistério. Grupos eram fechados para conversar a respeito disso, né? Porque não é que eram mal vistos na sociedade, eram meio discriminados. Lá os viajandão, os riponga, né? Hoje em Mas dia... até hoje, hein? Mas até hoje ainda tem. Tem o pessoal que ainda às vezes olha meio assim, acha que meditação não é bem isso. E a gente vai percebendo que todo mundo, em algum grau, acaba praticando a meditação, né?
E quando a gente vai, eu já entrevistei aqui Dada Shivananda, que é lá do Oriente, né? Nascido na Índia, criado no berço do yoga. Lá para eles, meditação é natural, é como nós respirar aqui no Brasil, por exemplo, caminhar. É tão natural a meditação quanto qualquer outra coisa, né? Nós ainda A temos gente que teve a avançar. oportunidade de ir para a Índia, né, algumas vezes, e Ah, realmente legal. a diferença de base, né, lá a questão da religião é muito presente, né, a religião hinduísta, tem muçulmanos também lá, mas essa conexão mais profunda com algo, eu gosto de chamar de algo maior, né, cada linha vai chamar essa conexão com divindades, com deuses, ou não sei, com a natureza, mas é aquela sensação de que existe algo além. Chega um momento que alguma coisa acontece que parece que falta algo nessa materialidade, e aí chamam de espiritualidade, né? E na Índia, realmente, desde da infância, isso está presente na sociedade. Está presente. E já tentam ensinar que o caminho é para dentro, é fechar os olhos e se observar. Exato. Eu lembro que o Dada Shivananda, ele comentou assim que aos 4, 5 anos, a criança já sabe que ela não é aquele corpo, ela não é aquela mente, ela não é as emoções, que é um ser espiritual, com 4, 5 anos. Com 4, 5 anos, aqui no Brasil, a gente não tem nem ideia se é gente ainda. É verdade, cara, é verdade. E é Interessante, lindo ver né? assim a ritualística da vida de um modo geral ainda é preservado lá, sabe? Sim. E aí quando a gente tenta transportar isso para cá, para o Ocidente, aqui no Brasil, né, que é a nossa realidade brasileira, ainda é um pouco meio, como é que é, não mal visto, mas ainda uma estranheza, né? Porque a Sim, gente vem de claro. uma ritualística cristã ou católica, né, mais enraizada. E aos poucos a gente está começando a se deixar realmente permear por outras filosofias, né? Exato. Então, cara, eu agradeço, aproveitar a oportunidade, agradeço por vocês terem feito esse trabalho, né? Cada vez mais está sendo importante para todo mundo aí. Sabe que, falando de Índia, enfim, também foi nascido, criado no berço católico, né? Com toda trabalho de grupo de jovens, de igreja, né? Eu vivia na igreja, né? E foi um caminho, foi uma época muito boa, muito interessante. E aí, líder de grupo de jovens, e aí um tempo depois eu meio que me revoltei com relação a tudo, coisas que eu não entendia, ninguém me explicava nada, né? Querendo explicação e tudo mais. E aí, aos 36 anos, aí encontrei, aí fui convidado para participar da Seitonoye, e ali eu conheço a meditação. Né? E aí vai passando, depois vem Condor Blanco, vem outras filosofias, e aí vai dando uma outra percepção, do qual, e assim, honro e agradeço o berço de onde, da origem, e pratico até os dias atuais. Mas enfim, aí tem todo um contexto aqui com relação, por exemplo, a sepultamento né, de quando morre alguém aqui no Brasil, né? Eu tenho aquele Sim. conceito. E aí, há um tempo atrás, já nessa jornada, eu vi um documentário sobre como que eles fazem o sepultamento na Índia, como que é feito todo o processo, a queima na beira do rio Ganges, enfim, deu uma abertura de que existem muito mais coisas além daquilo que a gente conhece aqui. E aí eu começo a perceber também a ideia de corpo, a ideia de uma outra forma diferente. Vendo um documentário, imagina a experiência. Eu não fui na Índia ainda, né? Mas imagina estar lá, deve ser uma experiência muito mais profunda. Eu não tive a oportunidade de participar de um velório desses, né? Uma queima de passagem, mas é um ritual bem, bem interessante, porque quebra um pouco a nossa percepção de que a morte é algo que não se deve ser falado, né? Exatamente. Eles têm uma visão de transitoriedade muito, muito forte, assim. Eu acho que, e também essa questão da morte lá, tem muita gente, a população é muito grande, então eles lidam com isso constantemente, né? E na Índia é muito mais intenso tudo, por questão da população. Imagina que lá são 6 a 8 vezes mais gente que no Brasil, só que num território que é 1/3 do Brasil. Então, aí tudo se exponencia muito, assim, toda a experiência fica mais intensa, só que ao mesmo tempo essa intensidade ela leva para uma percepção
espiritual, é o único termo que eu posso usar, assim, porque Uhum. tem um respeito com o ser humano, de um modo geral. Claro que tem exceções, né? O ser humano sempre, qualquer lugar, por qualquer lugar que seja, mesmo espiritualizado, existem seres humanos, então vai ter Uhum. como é que é, certas posturas questionáveis, né? Exatamente. Mas ainda assim tem uma validade muito importante sobre essa transitoriedade e o respeito pela natureza e por essa passagem também, né? Uhum. Isso tem tudo a ver com o nosso podcast de hoje, que é sobre autopercepção. É a percepção de como que eu percebo as coisas. E aí, às vezes, eu gosto da ideia do budismo, que fala da impermanência, né? Sim. Nada é permanente do jeito que ele é. E é legal Uhum. porque a meditação, acho que ela ajuda a começar a perceber o mundo, não só da forma como eu acredito que seja. Uhum. Sim, ok, eu percebo o mundo a partir dos elementos que me foram apresentados ou dos quais eu pude ter contato. Mas imagine, diante de dezenas, centenas de culturas no Brasil, não é só exatamente, no Brasil não, no mundo, né? Não é exatamente somente um tipo de meditação que é a certa, né? É. Não é somente aquela ideia que é certa, né? Então dá para aprofundar muito mais nessa ideia de se perceber e de perceber muito além dos cinco sentidos, né? Levando para uma reflexão mais técnica sobre autopercepção, então, né? A gente tenta orientar a nossa caminhada de um modo geral, entendendo quem é o veículo, ou quem é o observador que está experienciando a vida, né? Então, cada um de Uhum. nós é um indivíduo que, do meu ponto de vista, eu só posso refletir sobre a minha própria experiência individual. Eu posso empatizar com o mundo externo, eu vou ter estímulos, eu vou ter, né, uma percepção exterior, mas Uhum. ainda assim, quando passar pelos meus cinco sentidos, essa percepção exterior, quando eu entender ela, vai ser baseado na minha experiência individual. Então Exato. a gente vê isso nas nossas relações, que muitas vezes as pessoas estão conversando, interagindo, e cada um está entendendo a situação de um jeito completamente diferente, falando sobre teoricamente a mesma coisa, sabe? Exatamente isso. E o nosso mundo interno, então, cada um é um indivíduo único, é um universo Uhum. único, e até acho que é por isso, muitas vezes, que tem uma dificuldade de tentar orientar as pessoas em grupo, como se fosse um grupo, como se existisse uma coesão, onde todos os participantes fossem iguais, né? Uhum. Então, dentro da caminhada de yoga, a gente até tem uma forma de entender a prática, entender a vida, né? Por tentando sintetizar ou dando um passo a passo para a prática, mas o que vai acontecer dentro de cada um é único, porque cada um teve uma experiência diferente. Uhum. E isso constrói a nossa realidade, fatalmente, né? Exato. E aí, vendo então o que nós temos como veículo, né? A partir do corpo físico é a base, e aí a gente tenta entender os cinco sentidos, entender o quanto os nossos cinco sentidos são ineficientes para construir nossa realidade. Mas ainda assim, eles são a única ferramenta, o único equipamento que a gente tem para perceber. Então, a partir do yoga, a gente tenta trabalhar a partir do corpo físico as outras dimensões, né? Então, a gente lida no corpo físico, depois corpo mental, corpo emocional, que muitas escolas não colocam esse campo emocional como um campo único, algumas misturam junto com o mental, né? Uhum. Mas, pelo nosso entendimento aqui, existem 4 pilares para o desenvolvimento da autopercepção, que é o físico, o mental, o emocional e o espiritual. E muita gente, quando fala do espiritual, já pergunta, pois é, tem a questão dos chakras, quando eu vou ver luzinha, né? Ou, eu percebo seres, converso com seres e tal. Meus sonhos acontecem, aquelas coisas, né, que chamam a atenção, que é aquela Uhum. percepção de que existe algo por trás que a gente não sabe explicar, né? Só que aí eu tendo sempre a levar para o início do caminho que muita gente não gosta. Não, primeiro tu tem que trabalhar o teu físico. Não precisa fazer uma prática física de yoga, por exemplo, mirabolante. Mas tu tem que ter uma atividade física, uma Uhum. atividade lúcida sobre o teu corpo.
tem que ter uma alimentação saudável, relativamente saudável, ter consciência sobre o nosso corpo, né? E depois levar para o passo seguinte, que é a respiração. Que a respiração já é a ponte, né, entre o físico e o mental. Pelo menos é assim que a gente entende vindo do yoga. A gente estuda um pouco do taoísmo também, medicina tradicional chinesa, que dentro da nossa escola a gente tem um estilo de yoga que se chama Yin Yoga, que vem do Yin e Yang, né, usando posturas de yoga, onde a gente enfatiza na prática posturas de yoga que despertem as características do indivíduo, que é tranquilidade, é relaxamento, mas é também uma dimensão de reflexão, né? Então a gente usa na postura ali um momento de calma, tranquilidade, luz apagada, sem movimento. A gente se coloca na postura e fica ali só observando o que acontece no corpo, na mente, no emocional. E quando a gente começa a trabalhar nesse nível, as pessoas começam muitas vezes a experienciar catarses, né? Que é aí que a gente fala, ó, se deu catarse é porque está começando a fazer efeito. Tá começando a perceber, né? É, porque o corpo ele armazena a partir dos sentidos, né? Ele vai armazenando informação, e as informações que são ruidosas ou só lixo, que a gente não percebe que está entrando, elas vão se acumulando. E vão se acumulando muitas vezes no físico, somatizando em alguma parte do corpo, né? E muitos de nós, inclusive nós, mesmo que a gente que trabalha com isso e tenta manter uma prática constante, né, uma auto-observação constante, volta e meia a gente se vê ali passando por momentos de estresse, ansiedade ou tensão. De repente um dia acorda com uma torcicolo do nada, sabe? E aí, não, o corpo está dando algum sinal que algo passou despercebido e que a gente tem que trazer para a consciência, né? E aí que a gente começa a conversar sobre a importância da autopercepção para desenvolver uma percepção melhor sobre a vida, né? Não sobre a vida fora, né? Mas a vida dentro, e consequentemente vai melhorar a vida fora. Sim. Essa autopercepção tem a ver com, né, pelo que eu entendi um pouquinho aqui, tem a ver primeiro com perceber o que é externo, certo? Seria mais ou menos isso? Sim, mais ou menos nessa linha. Voltando então, né, para o nosso corpo físico, o nosso corpo físico é a única ferramenta que a gente tem para perceber a realidade e para viver. Por mais que a gente possa ser um meditador super experiente, fazer projeções astrais, quem gosta disso, né? Fazer projeções astrais, conversar com outros seres, ir lá vou conversar lá com o pessoal de Vênus, né? Tem uns loucos que gostam dessas ideias. E por mais que se afinize com essa sutilidade, né, do universo, da vida ou da realidade, ainda assim acontece dentro de nós. A avaliação de tudo isso acontece a partir desse corpo. Eu só consigo saber quem eu sou, até aquela identificação do ego, né, primal, assim, de eu saber quem eu sou, mesmo fazendo uma projeção astral lá para qualquer dimensão que a gente consiga acessar, ainda assim eu sei que nesse momento, eu estou tendo uma vida naquele planeta ou naquela dimensão. Então é a única ferramenta, por mais que a gente possa considerar que está vivendo muito fora, mas ainda assim, se tu está experienciando viver fora, tu tem uma raiz, tem uma âncora, e é o corpo físico. E o nosso corpo físico, a gente sabe, ele dá sinais o tempo inteiro, né? Que são aquelas somatizações. Às vezes são algumas somatizações mais simples, mais leves, né? Que é uma alteração na respiração, já é um sinal. Muita gente que chega nas aulas de yoga, ou buscando, né, meditações ou cursos com a gente, quando começam a praticar a respiração, pranayamas, exercícios respiratórios, começam a relatar que não respiravam direito. Às vezes passava o dia inteiro trancando a respiração, respirando curtinho, e aí passando por momentos de ansiedade constante, até pânico, muitas vezes, somente por causa da respiração. Então, a forma certa de respirar já leva, então, do físico para o mental. Só que, se a minha mente está começando a ficar mais atribulada, ou movimentada, ou em estresse, aí eu paro, né, faz o movimento de parar o físico, parar tudo que está fazendo, fechar os olhos, que é mais fácil, né, de perceber, e ver o que está acontecendo.
Uhum. Daqui a pouco foi algo que eu comi 2 dias atrás. Às vezes, nem tudo é espiritual, nem tudo É é, nossa, exatamente amo a isso. vida, né? Nem tudo tá tão errado. Às vezes é Uhum. um detalhe, às vezes é não tomei água suficiente, ou tomei água demais, ou... Só que esse tipo de sensibilidade requer prática, né? E é tudo, sim, a Legal. partir do corpo físico, né? Por isso que a Uhum. prática de yoga e as práticas físicas, de um modo geral, trazem mais a consciência corporal, que, Uhum. consequentemente, essa pessoa vai desenvolver consciência mental, digamos assim. Uhum. É um caminho natural. Muita gente chegou na nossas aulas, eu soube que o yoga ele é bom para o corpo, deixa magro e tal, né? E deixa forte, ou quero fazer posturas de contorcionismo. Uhum. E a gente começa a fazer uma anamnese, tentar abordar a questão de meditação, e a pessoa, a gente vê que não conhece muito ou não se aproxima nisso. Uhum. Mas quer ir pelo físico, já vai ser ótimo. Cara, é incrível, questão de 1 mês, 2 meses praticando, a pessoa ela já começa, mas como é que é a meditação? O que é? O que Uhum. são os chakras? Sabe? Começa a despertar para algo que nunca tinha pensado antes, Exato. né? Então, uma coisa leva a outra, não é uma via única, né? É Não. mente, espírito, mente, corpo, emoção. É uma intercomunicação constante em todos os pontos, né? Mas Uhum. algo que você trouxe que é bem importante, a gente já entrevistou algumas pessoas que falaram bastante sobre consciência corporal, né? E é legal dar-se conta disso, porque no final das contas, o que você falou faz sentido. A gente vai perceber no corpo. Chega num Uhum. local que a energia não é muito boa, é o suficiente para sentir alguma coisa diferente. Do que? No corpo, Uhum. né? Forçou na atividade física, vai sentir aonde? No corpo. Ah, mas nossa, a mente está muito agitada. Onde é que vai refletir? No corpo cansado. É Uhum. interessante isso, né? E a gente não valoriza esse feedback externo em relação, né, vindo dos sentidos, que isso Uhum, acontece o tempo inteiro, essa comunicação, né? O mundo externo vai me dar um estímulo e eu vou reagir àquele estímulo, e uhum, nessa reação eu posso agir, modificar o externo ou não, ou sair dali. Então, isso uhum. acontece o tempo inteiro. Legal. E muitas pessoas relatam momentos de estresse ou não conseguem se orientar na sua própria vida porque não tem um distanciamento entre o estímulo e a avaliação daquele estímulo. Uhum, Isso é um caminho que a meditação ajuda também a encontrar, né? Esse distanciamento do que está acontecendo fora e do que está acontecendo dentro de mim. uhum. Porque a maioria de nós tem uma tendência a ser reativo. E a reatividade, ela não é presença, né? A reatividade é programação, né? O caminho já Uhum, está formado e isso impede que a gente faça coisas novas ou haja diferente realmente na nossa vida. uhum, uhum. Só que isso Legal. é muito desafiador chegar nesse nível de, nossa, a pessoa, né, no meu convívio, no meu relacionamento, chega me Uhum, xingando, né? A gente sente emoções por causa daquele feedback e a tendência já é reagir àquele estímulo, né? uhum, E quem gosta de ver filmes orientais ou filmes que lidam com essa questão mais de autocontrole, percebe que por mais que aconteça fora, não quer dizer que eu precise reagir prontamente. uhum, uhum. Legal. E o bom é que essa percepção mais, vamos chamar, mais grotesca, digamos assim, que é de perceber Uhum. coisas do dia a dia, né, como uma dor, alguma coisa parecida, uma emoção, um pensamento, se bem trabalhado, como você falou, leva para estados mais sutis, né? Como, por Com exemplo, certeza. pessoas que percebem locais, uma situação, pessoas que percebem onde ocorreram acidentes numa determinada estrada, por exemplo. Uhum. Né? Tem pessoas que têm essa percepção, elas sentem, bom, aconteceu alguma coisa aqui. Outras vão para mais avançado, né? Sim. Mas é perceber e se preparar antes que aquilo aconteça, né? É. A autopercepção leva para isso também, de certa forma, para a gente estar mais preparado. Também leva. Eu falo, a gente enfatizou bastante a fisicalidade aqui, né? Uhum, Porque por mais que a gente queira despertar um espiritual, por isso que a gente coloca o quarto pilar como espiritual lá distante. E uhum, nos cursos e nas aulas a gente enfatiza o seguinte: a gente não está buscando o espiritual,
deixa o espiritual de lado, não pensa nele. Por quê? Porque o espiritual, a gente precisa passar pela barreira física, que é as somatizações físicas, várias barreiras, né, vários labirintos mentais construídos pela nossa, por esse movimento de feedback com a vida, né, a gente vai criando uma forma de lidar com a vida a partir das nossas experiências. Então a gente já viu, se lá no início a nossa percepção não foi bem... como é que é? A gente não está afinizado para o que está acontecendo e não consegue entender realmente o que está... Interpretação de texto, né? Interpretar de verdade aquilo e já reagir prontamente, eu já vou criar uma programação e criar barreiras mentais. Que no yoga a gente fala muito das identificações, né? O pessoal fala muito de ego. No ego, dentro do yoga, ele é chamado de ahamkara, que é uma dimensão egóica que pode ser entendida também dentro do ego do Freud, né, que estudou bastante isso. Jung também trabalhou, né, consciência coletiva e a ideia de identificações. Mas vindo desse mundo oriental, a identificação com o ego, ele pode criar uma barreira tão grande. Por exemplo, eu estou conversando contigo, tu é um meditador, né? A gente se afinizou, então a gente se abriu para ter essa conversa. Por uma afinidade, não porque eu gosto de ti, mas sim porque eu estou permeável para esse assunto. Né? Muitas pessoas têm barreiras. Eu já criei uma identificação de que eu não gosto de meditação. Então, quem medita, nem vou nem conversar, não vou nem abrir espaço. E isso é um bloqueio mental. Que vai limitar quando a gente estiver lidando com as pessoas ou com situações, que é, fazendo gancho com o que tu comentou, essa percepção mais sutil ou energética da vida. Né? Que a gente está falando da materialidade do físico, que é o mais grosseiro, digamos assim, mas são várias camadas. Só que para a gente conseguir perceber a camada espiritual, sendo que a nossa mente está cheia de bloqueios e dogmas, e o nosso corpo está todo rançoso, tóxico, né? A gente vai achar que consegue perceber um espírito, ou o que o espírito está querendo dizer para mim realmente, né? Então a gente tem bastante cuidado quando começa a entrar nessa dimensão da prática, porque assim, quando a gente vai avaliar, 99% das vezes ou mais é imaginação. São aquelas imagens internas, né, que os toltecas chamam de sonho, né? Exatamente. É o sonho, são aquelas imagens internas que já estão prontas, que elas só foram despertadas através de um gatilho externo. Então a gente deixa para depois esse tipo de sintonização, né, na prática. Claro, tem pessoas que já vêm com o seu radiotransmissor, receptor já pronto. E outras pessoas são mais... dependendo do karma, dependendo da vida da pessoa, o que ela tem para aprender, né? Os condicionantes de cada um vai ser mais fácil ou mais difícil. Então... mas essa dimensão da autopercepção do que pode vir a acontecer, com certeza, isso existe também, né? Cada um que está ouvindo vai ter uma experiência, vai ter uma percepção diferente daquilo que você está falando, daquilo que eu estou falando, vai tirar suas próprias conclusões, e isso é inevitável, né? Então a nossa função aqui é explicar o máximo possível para que mais pessoas compreendam, mas no final das contas, mesmo que a gente pratique a mesma meditação, mesma filosofia, cada um de nós vai ter a sua própria experiência. Quem quer se aprofundar mais nos toltecas, entender o que é esse sonho que os toltecas falam, tem um livro, Os Quatro Compromissos, né? Eu já li esse livro umas 2 vezes. Fantástico. Esse livro, a primeira vez que eu li, eu já tenho que reler de novo. Exatamente. Porque é tão rico ali. É um livro bem fininho, ele é muito rápido de ler, mas a abordagem do conhecimento é tão profunda que daria para escrever uns 10 livros só sobre o conteúdo que existe. É muito bonito o livro. E o livro, tem um livro, O Quinto Compromisso, ele deve ser umas 4 vezes mais grosso e mais... Muito, muito. Esse eu não dei conta de ler todo ainda, não. Muito profundo, muito profundo. Então, e é interessante isso, porque com a meditação,
uma das coisas que eu percebi. Quanto mais eu pratico a meditação, mais eu vou percebendo outras situações, outros estados. E percebendo coisas que não precisa mais explicar. Que nem eu não preciso mais de explicação. Acho que acontece isso, né, Léo? Com certeza. Vai chegar coisas que não tem. A gente fala aqui, né? O intuito aqui do Meditância Podcast é falar, é contar as experiências. Mas no fundo, conforme você vai adentrando a esse universo, vai se percebendo e tendo autopercepção, vai diminuindo o falatório, né? Vai ficar... e aí a gente fala mais para explicar para quem está ouvindo do que para a gente mesmo. Porque a ruminação mental vai diminuindo, né? Existem várias camadas que durante a meditação a gente vai aprendendo a lidar, né? E essa camada mais intuitiva, ela habita numa dimensão que no yoga a gente chama de akasha, que é o éter, né? Acho que todo mundo já ouviu falar dos registros acásicos. E quando a gente começa a aprender a aquietar a mente, naturalmente a gente vai acessando essa dimensão. E nessa dimensão a gente consegue trazer informação que está ali, né? E essa informação a gente pode usar na nossa vida. Que é as primeiras vezes quando aconteceu comigo, né, que eu comecei a acessar esse nível, eu precisei de muita conversa, muita orientação para entender esse processo e depois ver que não é tão absurdo assim. Quem nunca experienciou pode se sentir um pouco, né, anormal nesse momento, assim, né? Mas depois que tu começa a entender o processo, tu já sabe o caminho e tu vai conseguir conectar, né? Achar o estado mental, o estado emocional correto, a respiração, acalmar o físico, né? Para que a mente consiga entrar naquela dimensão do vazio, que é o que a gente, né? Tem diversos nomes aí, tem dimensão de Shunya, ou éter, ou akasha, ou... são dimensões aonde a gente... Como é que é? O nosso ego não está presente como indivíduo e a gente está presente como ser. Só que como ser, onde todos os outros seres também estão. Então a gente se sente parte, né, mais integrante realmente da natureza. Que legal, que bacana. E essa dimensão é muito bonita, cara. Quando a gente consegue chegar lá, a primeira vez dá um medinho, porque é uma experiência nova, porque aí a gente vai ter o feedback no físico também. Como tu comentou muito bem ali, não é um caminho de mão única, né? Pessoa que é meditadora, ela naturalmente vai sentir necessidade de trabalhar o físico, e vice-versa. Né? Pessoas que já têm uma conexão espiritual, mediúnica, facilitada, elas precisam trabalhar o físico, o mental, o emocional, então um caminho vai puxar o outro, né? Para achar o equilíbrio. E tu comentou também sobre a questão da mente, né, que é muito a ruminação, as conversas internas. Até nos Toltecs eles chamam de mitote, né, que mitote é a palavra que eles falam, que são aquelas vozes que a gente começa a pensar, e aí começa a ter um monte de vozes dando ideia para nós, né, trazendo assuntos, e é uma tagarelice infinita. E para meditação tem alguns dogmas que devem ser quebrados, né? Que a meditação não é não pensar em nada. O estado meditativo é tu não ser afetado pelo pensamento. Isso para mim fez um sentido tão grande e foi tão importante no início, né? Quando eu escutei a primeira vez que tu não precisa querer parar de pensar. Isso é impossível. E faz todo sentido, porque a nossa mente, ela é feita para pensar. Então, esse corpo, essa mente que nós temos, é feito para isso e é o que acontece. O que a gente precisa aprender a fazer é não se deixar levar pelo produto do pensamento. E aí que é desafiador. Que aí requer prática, né? Que é o que tu comentou lá no início também, não adianta só falar a respeito. Se não fechar os olhos, respirar e fazer a técnica, não vai acontecer assim tão fácil. Aqui a gente, eu falei, a gente compartilha as experiências, troca ideia e tudo mais, mas é a prática no final individual de cada um que vai fazer, né? Eu quero entender a autopercepção. Ok, ouve, racionaliza, entende, compreende, mas acho que chega num momento, né, Léo, que precisa de um professor, de uma professora, de um mestre, né? Porque aí a pessoa vai, legal, começa comentando esse podcast, ouvindo as experiências. Pega uma meditação guiada na internet, tem milhares de meditação guiada, pega uma meditação guiada e começa. Mas chega um momento
que não sei, na minha ideia, e ouvindo aqui centenas de convidados, chega um momento em que a figura do professor, do mestre, do mentor, ela é necessária para aprofundar e dar segurança. Se não, dá esses medos, né? Eu vi um negócio lá, será que é, será que não é? Vai perguntar para quem? Né? Então vai tirar dúvida com quem? Nesse momento, o professor, né, um caminho, né, um mentor, um mestre, ele é o mais indicado, né? Faz sentido isso também? Com certeza, cara. Eu passei uma caminhada, eu acho que, não sei se a maioria, mas grande parte dos buscadores espirituais passaram por um ranço com a cultura ocidental religiosa, digamos assim. Eu passei por isso também, né? De entrar em certos questionamentos e buscar outras respostas. Ou Exatamente. buscar perguntas diferentes, né? Então, isso de fazer parte de um grupo ou necessitar de um mestre, no início eu ficava meio receoso, porque, nossa, eu vou de novo ficar ali escutando alguém falar, tipo, botando outro cabresto, né? Mas aos poucos isso foi diluindo aquela emoção que era uma pré-programação, né? Já foi se dissolvendo com as práticas. Aí realmente essa importância de ter alguém mais experiente para te orientar é essencial, cara. É essencial. Por mais que nós aqui estamos já há vários, eu estou há 25 anos participando de grupos e trabalhos de desenvolvimento. Comecei lá como neófito e fui, né, aprendendo e assumindo responsabilidades com o conhecimento. Mas a gente sempre diz também assim, ó, é necessário a orientação de alguém. O fato de ter vários professores na internet, hoje o acesso, né, é muito fácil. O fato de ter esse acesso não desmerece a importância de tu escutar uma pessoa, que tu escute ali por um mês, mas só aquela pessoa. Depois, se tu quiser, ó, não descarta, mas usa o que tu gostou, descarta o que tu não gostou, não descarta completamente. Algumas, às vezes, a gente precisa realmente dizer, não, isso para mim não serve, né? Não faz sentido. Às vezes até é bom, mas não se encaixa com aquele momento, ou aquilo que a pessoa está vivendo, né? E é interessante isso. O meu mentor e mestre, o Djalma Salara, ele fala que vai chegar um momento que o discípulo, se ele fizer um bom trabalho, ele vai despertar o mestre interno. E quando ele desperta o mestre interno, quizás nessa em outra vida, ele se torna o próprio mestre. Então, é interessante isso, porque essa ideia de que vamos ficar abaixo, né? Eu também já passei por isso. Né? Vou ter que ficar abaixo de alguém, não sei o que. É o ego gritando. É o ego. É o ego ali, né? E aí, com o tempo, vai entender que vai despertando a própria maestria e se torna um professor. Agora, essa busca desenfreada por se tornar um professor é o ego. É verdade. Né? Até quando... Desculpa, pode... Sim, é isso. Então, ele acontece quase que naturalmente, né? Como é que diz assim? Quando o discípulo está pronto, aparece o mestre. Da forma, quando o discípulo estiver pronto, o mestre interno desperta. Tiveram algumas frases que me marcaram assim no início quando eu comecei a participar de grupos, no início da caminhada de grupos, que teve um grupo que eu fiquei mais tempo, fiquei, 10 anos fazendo parte daquele grupo, e tinham mestres também ali dentro, vários professores, né, que eu conseguia acalmar esse ego, né, de entender a minha posição. Realmente eu não sei nada, eu preciso aprender. Quem sabe mais, teoricamente, numa hierarquia de conhecimento, tem mais relevância. Então, pelo menos vou escutar. Meu falecido avô falava, né? A gente tem 2 orelhas e uma boca, né? Que é para escutar mais do que para falar. Exatamente. A primeira frase assim que me acalmou e me fez entender o processo e aceitar fazer parte de um grupo foi que nós precisamos aprender a ser mestres de nós mesmos. Só que precisamos aprender a ser. Ou seja, existe um caminho a ser galgado para chegar nesse nível. E quando a gente chega num nível de achar que, não, eu já sei o suficiente, acalma, né? Porque se tu pensou isso ainda, o teu ego está presente, porque a gente sempre vai ter coisa para aprender. Então essa é uma outra frase, né? A gente sempre vai continuar aprendendo. E a gente sempre precisa ficar disposto para isso, né? E a disposição do professor de dizer também assim, ó, sempre que tiverem dúvidas, questionem. Não aceitem por aceitar. A verdade,
estou falando como verdade, né? Essa é a abertura da minha aula dos cursos de formação, é sempre assim, ó, eu vou trazer eu trago vários assuntos filosóficos e a partir da minha experiência, a partir do yoga, a partir da minha experiência e tentando construir para algo novo, quem sabe, né? E eu sempre digo, ó, que o que eu falar aqui não é para ofender ninguém, né? Não, é só a minha percepção, muitas vezes, o meu ponto de vista, e não é uma verdade absoluta. Aquele manual completo do yoga, a gente nunca vai dar esse manual completo, porque o ser humano está sempre evoluindo, pelo menos a gente acredita que a gente sempre está aprendendo coisas novas. Sim. Né? Bacana. Mas sabe o que você me fez me lembrar agora, para que o pessoal que esteja nos ouvindo também não se sinta ofendido, mas vamos lá. A gente estava num treinamento com umas 1.500 pessoas. E aí o treinador deu um intervalo, ele falou, quem quiser sair, sai, quem quiser ficar aqui, que eu vou dar um especial para vocês, para quem quiser ficar. Então praticamente metade da sala ficou ali. E ele volta para o palco, tudo que você imaginar de palavrão, você que estava assistindo e ouvindo agora, tenta imaginar. Multiplica. Cara, por 5, 10 minutos, ele só não chamou a gente de santo. E aí ele perguntou assim, alguém se sentiu ofendido? Lógico, a sala toda levantou a mão, né? Ele falou, então vocês têm um problema. Não era para vocês? Por que vocês se sentiram ofendidos? Se você se sentiu ofendido, porque você tem alguma coisa para resolver dentro de você. E aquilo ali me tocou tão profundo que até hoje eu ainda busco praticar isso. Não quer dizer que eu não me ofenda ainda, mas a percepção do que está acontecendo é muito diferente agora. Né? Muito diferente. Fez muito sentido. Então, se eu estou sentindo, se às vezes a gente fala alguma coisa aqui, se os nossos convidados falam alguma coisa que você que está ouvindo às vezes não gostou muito, reflete, reflexiona, medita, né? Se não fizer sentido, tá tudo bem, descarta, né? Vai para a próxima, tá tudo bem, né? Léo, estamos chegando no finalzinho do Meditância Podcast, já foi quase 1 hora, mas antes de finalizar, eu quero 2 perguntas. 3, na realidade. A primeira de forma bem breve, desafios que você percebeu com as práticas de meditação. No início, como eu comentei ali, não tinha tanto acesso, não tinha tanta informação, e então eu tive alguns desafios, porque durante um período, foi pequeno, mas durante um período da minha vida eu não tive acompanhamento. Quando eu comecei a ter acompanhamento, ficou mais claro, né? E o acesso à informação também, hoje a gente vai na internet e tá praticamente tudo ali, a gente precisa se dedicar para estudar. Na época não tinha, então consegui informação. Então, algumas dúvidas que existiam durante o processo, às vezes eu ficava 1, 2 anos até conseguir uma resposta. Né? Hoje em dia esse tempo está muito curto, o que é excelente para quem consegue ter paciência, né? Mas nos dias de hoje até eu sinto muitas vezes o desafio de conseguir ficar 10 a 15 minutos em meditação, porque o mundo está tão acelerado que parece que o senso de urgência mudou. Então eu percebi essa dificuldade lá no início de não ter, de demorar muito, e hoje parece que está muito rápido demais. Tem até excesso, né? O excesso. Exatamente. E benefícios? O que você percebeu e percebe de benefícios com as práticas de meditação? Foram vários momentos também na minha vida, né, que no início a meditação me ajudou a me conectar com a natureza, ter uma aproximação com a natureza de uma forma mais verdadeira para mim, no sentido de desenvolvimento energético ou conexões mediúnicas. Depois, nos últimos 10 anos, mais ou menos, eu comecei a ter algumas questões de ansiedade e pânico, e a meditação, ela subiu um nível de autoconhecimento muito mais profundo. Eu usei como uma ferramenta de autocontrole de verdade, cara. Coisa que antes era só um desenvolvimento para ir, para fazer, agora eu uso para mim, para ficar. E, consequentemente, nesse ficar é o caminho para ir, né? Para outro tipo de aproximação. Então, a meditação, para mim, hoje é um porto seguro para me perceber a realidade e tentar melhorar a minha realidade. Para você, Léo Shivaluna, o que é meditação?
Meditação é um estado mental que vai te levar para um estado de ser transcendental. Meditem nessa resposta, tá, gente? Se está ouvindo agora, medita, reflexiona. Para finalizar, então, dicas para quem está iniciando, quem está ali agora nos ouvindo e, nossa, gostei dessa ideia, eu quero conhecer mais, eu quero praticar meditação. Ou para quem iniciou e quer avançar um pouco mais profundamente. Que dicas você daria? Cara, hoje em dia, as pessoas não estão se dando tempo para essa autorreflexão que a gente está falando aqui, né? Como é que a gente faz isso? Dedica que seja 5 minutos a 10 minutos de manhã, 5 minutos a 10 minutos de tarde, 5 minutos a 10... Não precisa muito. Dedica um tempo, mas marca ali. É agendado, é compromisso. Marca um período do dia onde tu vai fechar os olhos e respirar. Se quiser aprofundar um pouquinho mais, não precisa grandes mirabolâncias. 15 a 20 minutos caminhando, vai para um parque, ou senta embaixo de uma árvore, dá tempo para contemplação. E se quiser aprofundar mais ainda, aí busca um orientador, busca um curso de meditação ou alguma atividade física. Quem não gosta de yoga ou tai chi chuan, ou acha a meditação muito chata, faz um esporte, junta um grupo ou busca algum grupo, movimenta o corpo. O esporte ou atividade física ela é excelente para começar a colocar a nossa mente num estado meditativo. Não é a meditação que a gente está falando aqui, né? Que é o dhyana, que é esse estado do vazio, mas é próximo disso. Eu fui esportista durante um tempo, e quando eu estava jogando, quando acabava o jogo, que eu estava indo para casa, que eu me percebia disso. Eu não pensei nas últimas 2 horas. Significava que eu estava presente fazendo aquilo que eu estava fazendo. Isso. Então, hoje em dia tem os nomes de meditação, tem mindfulness, colocaram um branding, né, em inglês aí, mas que é a atenção plena. Para exercitar esse tal de mindfulness, é respiração e contemplação. Contemplar, olha para uma árvore, não precisa olhar para pássaro, nada, olha só para aquela árvore, fica ali e deixa a tua mente desfragmentar. Não precisa grandes movimentos. Léo, gratidão pela tua participação, por esse bate-papo, pelas orientações, pela tua entrega, né? Eu desejo de verdade que esse conteúdo possa chegar ao maior número possível de pessoas e que possam aproveitar de alguma forma, se auto-perceber melhor física, né? Física, mental, emocional e espiritual. Que isso sirva para o maior número possível de pessoas. Desde aqui, honra e gratidão pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Shantiram, muito obrigado pelo convite e agradeço quem chegou até aqui e, se possível, medite, né? Tenta buscar uma conexão mais profunda consigo mesma aí, que é o único lugar que a gente precisa estar, que é dentro de nós. Exatamente. Gratidão. Certo. Valeu. Muito bem, então, chegamos ao final de mais um episódio do Meditantes Podcast. As suas experiências, essas experiências em meditação, não só em meditação, né, mas em áreas que acabam envolvendo quem medita, né, e quem medita sabe que a vida em si é meditação, a vida em si é uma meditação, mas que a gente possa aproveitar essas dicas, essas experiências para se aprofundar um pouquinho mais. Então, gratidão por você chegar até aqui. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, envie para o maior número possível de pessoas. Tem alguém que também precisa ouvir. Talvez, não vou colocar precisa, tá, gente? Mas tem alguém que talvez você conheça e, nossa, seria legal essa pessoa ouvir o Léo falando sobre autopercepção, sobre meditação. Encaminha para essas pessoas também, certo? E se você ficou com dúvida, entra ali, conheça o trabalho do Léo, entra em contato com ele, deixa pergunta, deixa sua caixinha de pergunta, faz o seu movimento aí que a gente vai responder para você e o Léo também responde para você depois, tá bom? Meditantes Podcast, experiências em meditação. A gente se encontra nos próximos episódios.